Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui mais um dia com um vídeo sobre Copa do Mundo. Hoje eu tô aqui para falar sobre Brasil e Escócia. O término da fase de grupos para a seleção brasileira. Conseguimos avançar na primeira colocação, que para mim é o mais importante de tudo. E quero trocar uma ideia com vocês sobre o que aconteceu no jogo, mas também passando por algumas outras coisas, tá? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também não esquece de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do canal. Vamos embora então, porque vencemos mais uma partida pelo placar de 3-0. Tínhamos vencido com esse placar contra a seleção do Haiti e agora vencemos o Marrocos, a Escócia, por esse placar. Curioso é que até o modelo dos gols, se eu posso dizer assim, ou o atuante, foi semelhante, já que na primeira partida tivemos 2 gols do Cunha e 1 do Vinícius. Hoje, no caso ontem, porque vocês estão vendo esse vídeo no dia seguinte, 2 gols do Vinícius e 1 gol do Matheus Cunha, que são os 2 grandes protagonistas da seleção nessa Copa e principalmente o Vini, né? Antes de falar sobre o jogo, vamos falar do que aconteceu antes. Escalação, a gente tinha uma mudança em relação ao jogo anterior, que é a entrada do Ryan no lugar do Rafinha. Apesar do Ryan não ter jogado tão bem contra o Haiti, eu senti que faltou confiança, faltou ousadia da parte dele, ele tem isso. Eu entendi que o Ancelotti preferia utilizar o Ryan por ele ter uma característica muito mais próxima ao Rafinha do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador do mano a mano, do 1 contra 1 e tal. Ryan e Rafinha já tem uma questão de ter um potencial de jogar em diagonal, de serem pontas, né, mas que também vão conseguir atuar e participar bastante do jogo na faixa central. Então Ryan foi a única mudança de um jogo para o outro. E na bola rolando, eu senti de novo uma seleção brasileira no início um pouco nervosa. Eu pensei que isso não fosse acontecer, porque eu pensei de verdade que a partida contra o Haiti fosse tirar um nervosismo, fosse tranquilizar a seleção. E eu vi a seleção nos primeiros minutos um pouco nervosa ainda assim. Mas, como a gente viu durante esses outros 2 jogos da Escócia, contra Marrocos e Haiti, a Escócia é uma seleção fraca. E isso foi evidenciado muito cedo, porque logo você tem um erro na saída de bola, uma confusão ali entre o goleiro e os defensores, e aos 7 minutos de jogo, aos 6h50, que se não me engano o gol sai, a gente já tem o gol do Vini, que já nos tranquiliza, né? O Vini aparecendo lá na frente, marcando lá em cima, mostrando a importância de ter essa questão da pressão na saída de bola de equipes adversárias. Do gol não tem muito o que dizer, né? Porque realmente é uma falha da defesa da Escócia, um erro de saída de bola, mas do Vini eu já tenho bastante a dizer, porque minutos depois o Vini acaba fazendo mais um gol, né? Que até seria o 100º gol narrado pelo Galvão da seleção brasileira, enfim, um gol muito comemorado, de novo proveniente de um erro da Escócia, agora não mais do goleiro, mas sim de um zagueiro, só que o árbitro marca uma falta. E essa falta, eu vou ter que repetir isso aqui, eu prefiro não colocar a imagem do lance aqui, porque a FIFA tá muito chata com questão do que pode ser utilizado em criação de conteúdo, então eu vou preferir não colocar a falta aqui, mas vocês podem olhar na internet, ou vocês podem até mesmo lembrar do momento no jogo. Essa falta, eu tenho muitas dúvidas, por quê? Não só, eu não acho que ela não é uma falta para jogos comuns, acho que em muitíssimos campeonatos aquele lance não seria dado como falta, como também nessa Copa do Mundo em específica, que você tem a orientação para a bola rolar mais, dos juízes em geral terem um sarrafo um pouco mais elevado, que chama falta, isso me quebra um pouco. Porque se nessa Copa certos lances não são pênaltis por não ter contato, certos lances não são falta por não terem uma intensidade ou até mesmo uma intenção de falta. Por que esse lance no Vinícius foi falta? E eu me questionei muito, e o resultado disso é que, principalmente durante o primeiro tempo, o árbitro mexicano, ele passou a ter que dar faltas que não seriam faltas. Como ele deu aquela falta, né, o VAR chamou ele para revisar, ele foi e marcou, o que aconteceu é que todo o primeiro tempo teve um critério de faltas muito diferente do que a gente viu nessa Copa do Mundo.
tá? Então, um erro, que para mim é claramente um erro, mas eu vou dizer assim porque foi uma revisão do VAR, enfim, um erro fez com que todo o primeiro tempo tivesse um critério diferente. É que o nosso cartão, ele vem bem depois, só no segundo tempo, com o Danilo numa falta que realmente foi para cartão amarelo. Mas em questão de faltas, para a Escócia, o Brasil, enfim, dos dois lados, durante principalmente o primeiro tempo, eu acho que muitas coisas ali foram marcadas simplesmente por conta de um erro. Se ele talvez tivesse validado o gol do Vinícius, que era para ter sido, muitos lances seriam de jogo, tá? Mas vamos deixar isso para trás, porque acabou que não atrapalhou muita gente, porque ainda no primeiro tempo o Vinícius faz, agora sim, o segundo dele no jogo, esse para valer, um belo gol de cabeça, mais um gol de uma certa pressão constante, e aí da gente conseguindo trabalhar a bola, um cruzamento bom demais na cabeça do Vinícius, e é até no momento, já de final de primeiro tempo, que o jogo já era mais nosso. Começo do jogo, como eu falei, eu senti a seleção brasileira muito nervosa e alguns jogadores participando pouco. O próprio Cunha, o Paquetá, eu senti que eles ainda estavam deslocados naquela partida. Até pela dificuldade de conseguir infiltrar numa defesa da Escócia, que é uma defesa mais postada. E aí, eu até quero fazer uma provocação aqui, já que eu falei sobre o primeiro tempo. Essa defesa da Escócia mais postada, eu senti que ela pedia mais jogo pela lateral. E a gente tem um problema isso na seleção brasileira, né? O Danilo e o Douglas Santos estão fazendo uma Copa muito boa, tá? Existem para mim quatro bons nomes nessa Copa, em questão de constância, que são o Danilo, o Douglas Santos, o Matheus Cunha e o Vinícius. O Bruno, ele quase tá, mas é porque eu acho que o Bruno teve um jogo muito melhor contra o Haiti do que contra Marrocos, principalmente, ou contra a Escócia. Ainda assim, ainda que os laterais estejam fazendo uma Copa boa, você não tem toda a questão de ofensividade. Né? Você tem o Danilo que fica um pouco mais para fazer a saída de três, você tem o Douglas do outro lado, que até se lança mais para o ataque, mas por característica mesmo não tem como incentivo, não tem como modelo de jogo pisar na área e até a linha de fundo. E eu acho que esse jogo contra a Escócia ele pedia isso. Tá? Até por um motivo dos pontas da seleção trabalharem muito por dentro, o Vinícius, às vezes, principalmente sem bola, ele joga como se fosse um atacante por dentro. O Ryan mesmo corta bastante. Como a gente tem esses atacantes que funcionam mais por dentro do que pelas extremidades, eu queria laterais que subissem. Só que a gente não tem. Né? O Alexandre, que é reserva, também não tem mais esse fôlego todo, não é época de Juventus. E do lado direito, a reserva do Danilo é o Ibanez, que não tem condição também. Mostrou no primeiro jogo que talvez não tenha nem condição de ser titular, e faz sentido ele também não ter essa característica de subir no ataque, porque ele é um zagueiro de origem. Então, essa é a provocação que eu queria fazer, porque eu realmente quero, para um ciclo futuro, que a gente tenha laterais que possam fazer isso. Eu sei que essa é uma grande dificuldade nossa, eu sei que o Wesley talvez até cumpriria essa função se ele estivesse bem, se ele pudesse ter ido para a Copa, mas isso pode ser uma chave para alguns jogos mais difíceis. Do primeiro tempo é isso. Eu senti que a gente começou nervoso, mas a partir do gol do Vinícius aos 7, a gente começou a crescer, a gente começou a dominar mais o jogo. E aí no segundo tempo a gente consegue ampliar o placar e fazer o terceiro com o gol de Matheus Cunha, que surfou mais uma vez. E aí para mim, até esse momento do gol do Matheus, essa faixa até os 60 minutos, é onde eu entendo que a gente joga com a nossa equipe titular. Né? Agora com a lesão do Rafinha, eu acho que o Ryan vai ser titular, apesar desse ter sido mais um jogo mediano dele, tá? Melhor do que contra o Haiti, mas ainda aquém do que eu acho que ele pode fazer. Por que eu acho que isso? Porque depois a gente já começa a ter as alterações, né? O Fabinho entra aos 65 no lugar do Casemiro, o Martinelli entra aos 65 no lugar do Paquetá, e a gente volta a jogar numa 4-2-4, que eu particularmente não gosto, mas eu já entendi que vai ser meio que o modus operandi do Ancelotti, de fazer essa alteração se o jogo tiver definido na segunda etapa. O Paquetá que também começou meio mal, começou nervoso, mas foi se encontrando. No final do primeiro tempo ele já estava bem. Aí aos 75 a gente tem entrado Neymar, eu vou falar daqui a pouquinho, e aos 81 ainda que Alexandre. Então 3-0, tá? A nossa equipe, se eu pensar como titular até os 60 minutos, eu gostei. Eu acho que a nossa postura contra a Escócia foi até melhor do que contra o Haiti, porque não que a gente teve mais facilidade,
Mas exatamente por a gente não ter tanta facilidade, a gente conseguiu entender meios que seria possível para concluir de uma melhor forma, tá? Quanto a Haiti é um adversário mais fraco. Eu vou falar de Haiti daqui a pouquinho. Então, eu gostei mais da partida contra a Escócia. Eu acho que a vitória da Escócia ela é mais significativa e ela pode também dar confiança, apesar de ser um adversário fraco, mas dar confiança para a fase seguinte. Vamos lá, Neymar. Neymar entrou aos 75 minutos, jogou uns 14, 15, se a gente somar os acréscimos, aí vai para quase 20. Não tem muito a dizer. É o primeiro jogo dele em campo e relacionado desde 2023 com a camisa da seleção brasileira. Acertou praticamente todos os passes, ganhou algumas divididas, sofreu 2 faltas, mas foi um jogo que ele realmente não teve nem muito a mostrar. O que a gente viu foi, ele tentou, de fato, alguma jogada individual, alguns passes que ele tentou não deu muito certo, em questão de filtração, né? Teve uma jogada dele com o Bruno que até é promissora, mas aí o árbitro marca impedimento, cobrou a bola parada, mas como foi pouco tempo e foi numa conjuntura do Brasil muito mais reserva do que titular, eu acho que ele também não conseguiu mostrar um pouco por conta disso, tá? Então, mas assim, ao meu ver, pelo menos é bom que ele pode ter minutos, tá? Fisicamente, eu não senti que ele tirou o pé ou que ele mostrou cansaço no final do jogo. Ele até sai mancando um pouco para conversar com o juiz, mas eu acho que já vai muito mais de uma condição geral física dele do que por conta dessa última lesão, tá? Então é isso, Brasil 3-0 na Escócia. O outro jogo do grupo, falar rapidinho sobre, eu acho que é uma das grandes injustiças da Copa do Mundo. Porque o Haiti não merecia sair dessa fase de grupo zerado. O Haiti foi melhor do que a Escócia, o Haiti fez um jogo competindo muito contra Marrocos. E aí, duas coisas eu preciso dizer. O Haiti veio diferente, o Haiti veio numa 4-4-2, e eu até me pergunto por que não foi essa formação utilizada talvez contra a Escócia. O Isidore jogando, começando, dessa vez, ele não começou contra o Brasil, começou contra o Marrocos e meteu o gol muito cedo. E o Marrocos também estava com um time misto, né? Meio de campo reserva, nenhum dos dois que tinham jogado contra o Brasil entraram contra a seleção do Haiti, o Mazuri também não jogou, enfim, mudanças no ataque, o Marrocos misto de verdade, mas ainda assim não apaga o feito do Haiti ter feito um grande jogo, só que a virada veio no final, quando o Marrocos começou também a lançar jogadores titulares e jogadores melhores fisicamente. O banco de Marrocos é muito melhor do que o banco do Haiti, e claro que isso foi evidenciado na segunda etapa. Mas eu verdadeiramente lamento, porque a seleção do Haiti não merecia terminar a Copa como lanterna da fase de grupos, zerando, tendo perdido para Marrocos, Escócia e Brasil, sendo que foi melhor em um jogo e foi muito competente em outro. Então bate uma dorzinha, mas a gente acaba esse grupo do Brasil muito de como a gente pensava, ou pelo menos muito como eu pensava, que é Brasil e Marrocos com 7 pontos, sendo decidido por saldo de gols. Que bom que a gente conseguiu fazer um saldo bem expressivo, né? Foram 6, somando os 2 jogos de vitória. Marrocos em segundo também com 7, a Escócia em terceiro com a vitória de Haiti, e a Haiti lanterna com 0 pontos. Para a próxima fase, eu acho que o Ancelotti vai preferir manter o esquema, tá? Acho que o Ryan continua de titular, acho que ele não faz mudanças. Eu entendo algumas críticas ao Casemiro nessa Copa, mas eu não sei se eu as faço na mesma intensidade. Eu gostaria de ver o Casemiro tocando para frente, com certeza, mas eu não sei se eu tenho tanta confiança ou tanta expectativa a mais no Fabinho que justifique ele como titular. É muito fácil compreender que o Fabinho ele é convocado pelo Ancelotti desde a primeira vez para ser um reserva, para ser um homem de confiança no lugar do Casemiro, mas não para ser titular. Mas você vai levar alguém para a Copa sem potencial de ser titular? Acontece. São questões. Eu acho que o Fabinho não tem a condição de ser titular, apesar dele ter entrado bem em todos os jogos até então. E aí a gente pode enfrentar Holanda, Suécia ou Japão. Eu vou falar, obviamente, das 3 seleções em algum vídeo seguinte, porque o jogo ainda vai acontecer, mas é difícil para ver porque eu verdadeiramente preferi a Suécia, ainda mais entendendo como a Suécia jogou contra a Holanda, né? Uma Suécia muito mais perdida do que contra a Tunísia, mas uma Suécia muito mais próxima do que a gente viu no ciclo todo. Então por isso eu preferi enfrentar a Suécia. Só que eu também acho muito difícil que a Suécia vença o Japão exatamente por isso. E aí entre Japão e Holanda a parada é dura, tá? Não por conta da nossa derrota para o Japão no ano passado.
Até porque, se eu não me engano, 8 dos titulares daquela partida não estão convocados para essa Copa. E isso dá uma certa... Opa, peraí, então não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa. Mas a força do Japão ainda está ali. O Japão ainda empatou com a Holanda. O Japão ainda fez um baita jogo e venceu a Tunísia por 4-0. Mas ainda assim, apesar de eu ter falado que o Japão para mim é uma das surpresas, que já nem seria tanto surpresa na Copa, acreditei que o Japão passaria em primeiro, mas agora como a situação é saldo de gols, e aí a Holanda tem capacidade de fazer muito mais contra a Tunísia do que o Japão contra a Suécia, talvez eu prefira enfrentar a seleção japonesa. Não é tão legal escolher adversário, mas entendendo que a Suécia não seria tão possível, já que tem que vencer, eu talvez preferiria enfrentar a seleção japonesa, porque é uma seleção desfalcada, enquanto a gente tem a Holanda jogando muita bola. A gente tem uma Holanda que fez um baita segundo tempo contra o Japão e desbancou a Suíça de uma forma agressiva, a Suécia, perdão, sem dar chance nenhuma ao outro país europeu. Então, nesse momento da Holanda, tão agressivo de jogo, e assim, com um time que quando quer jogar, joga pra frente, com boas peças, tanto ofensivas quanto defensivas, e além do fato de ser uma questão europeia também, de ser uma seleção europeia, que é um continente que eliminou a gente nas últimas... desde 2006, né? Isso eu acho que pesa. Não sei se pesa para os jogadores, talvez nem deveria pesar, mas eu acho que para mim, vendo uma possibilidade de confrontos, eu não gostaria de enfrentar uma seleção europeia agora. Mas é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo do Brasil. Quem vocês prefeririam enfrentar na próxima fase, na segunda fase, ou em 16 avos de final, como vocês queiram falar. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, e também de ativar o sininho para receber as novas notificações de vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Fui!